Sempre quando estamos em período eleitoral, é comum as pessoas se preocuparem mais com a questão política. Mas pensando bem, todo dia é tempo de questões eleitorais, de questões da política, não é verdade? É um assunto que nunca está morto e nunca termina. Pois bem, meu nome é Charles Quirino e hoje, pela necessidade do nosso conteúdo, estaremos mais uma vez abordando o direito político de uma forma descomplicada. E hoje eu trago para vocês aqui um assunto bastante importante, bastante interessante. Acredito eu que aqueles amantes do direito, de modo geral, ou também aqueles que simplesmente valorizam e gostam do assunto da política. Então, estaremos dando continuidade nessa série de conhecimentos sobre a política. O regime de governo é a forma pela qual se organiza e funciona o poder político do Estado, tá bom? Então, todo Estado, ele funciona, se organiza dentro de um poder específico, de um poder político. Estaremos falando aqui sobre os regimes de governo existentes e qual que prevalece no nosso país, no nosso querido Brasil, certo? Antes disso, vamos entrar numa definição aqui, uma definição bem clássica, de acordo com o filósofo Aristóteles. Monarquia, aristocracia e democracia. A democracia, que na visão aristotélica, representava os ideais da liberdade e da igualdade. Para Aristóteles, governos puros são aqueles impulsionados pelo bem comum, ao passo que governos impuros são os impulsionados pelo interesse individual do governante. Outra definição de Maquiavel definia o seguinte: duas formas de governo. A primeira, a monarquia, e a segunda forma, a república. Sendo a primeira, ou seja, a monarquia, também classificada sob o critério quantitativo singular, ao passo que a segunda sob o critério plural. Vamos explicar direitinho o que isso significa, certo? De uma forma bem prática, o que significa isso? Quanto à república, Maquiavel a dividia de duas formas. Ele chamava república aristocrática e república democrática. A República Federativa do Brasil adotou, quando na promulgação da Constituição Federal de 1988, o regime da democracia semidireta. Nós estamos aqui agora falando de um regime de governo democrático, sim, mas com duas naturezas, né? Semidireta. E o que isso significa? Explicando de uma forma bem simples. Significa a junção da participação direta, exercida por meio do voto, ou seja, exercida pela iniciativa popular, pela ação popular, com a participação indireta, que é exercida por meio dos representantes eleitos. Então, o povo, como diz a Constituição, todo o poder emana do povo, e se o poder emana do povo, no nosso caso, nós temos o direito de outorgar esse poder a terceiro, logo diante do voto que nós depositamos aos candidatos que desejamos. O parágrafo único do artigo 1º da Constituição Federal prescreve que todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição. O que nós podemos entender com isso? Que, com a democracia, cria-se campo propício para a atuação do direito eleitoral. O sufrágio, por exemplo, é um dos campos propícios. O sufrágio nada mais é do que o direito fundamental assegurado ao cidadão pela Constituição Federal. Então, sufrágio é sinônimo do direito que o cidadão possui de participar da vida do Estado, ou mais popularmente, o direito de votar e ser votado. Certo? E uma outra democracia, ou melhor, um outro campo propício que a nossa democracia pode nos trazer, nada mais é do que o voto. Sim, o voto. O voto é a manifestação do exercício do direito do sufrágio. Se o sufrágio ele é o direito fundamental garantido pela Constituição, então eu faço uso da minha manifestação desse direito através do voto. Então trata-se de um ato político, sim, um voto, na medida que é a expressão direta de uma decisão de poder, cujo titular é o cidadão, indivíduo que coletivamente denomina-se povo. Então hoje estamos fechando essa aula em áudio mais uma vez. Esse assunto é importante, por isso que é bom falar sobre o direito eleitoral. Cada vez que nós conhecemos, nós conseguimos fazer parte de uma democracia mais ampla e mais verdadeira dentro de toda a nossa sociedade, principalmente nos dias de hoje, onde a todo momento questões de ordem políticas
vem à tona e que exige de cada um de nós, cidadãos conscientes, um discernimento maior para compreender os fatos de natureza jurídica, ou por que não dizer, não só jurídica, mas os fatos que realmente são verdadeiros e até mesmo nos fortalece para que no futuro, diante de uma eleição, a gente possa verdadeiramente escolher aquele candidato que certamente irá melhor nos representar diante de nossos anseios, né? E por que não dizer, aquele que irá representar toda a democracia do nosso país. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fique com Deus.